Boa tarde. Antes de mais, agradecer a vossa presença neste ciclo evocativo dos 100 anos do nascimento da doutora Irisalva Moita, que vamos retomar depois de um período de férias. Desejo a todos que tenha sido um período reparador e inspirador também, para, enfim, darmos continuidade a estas sessões que estamos a promover a propósito do nascimento da doutora Irisalva Moita, que, como sabem, é uma pessoa incontornável para a história da cidade de Lisboa e, em particular, como nós já referimos em sessões anteriores, para a criação da infraestrutura cultural da Câmara Municipal de Lisboa, a que todos nós estamos muito gratos e que muitos de nós beneficiamos exatamente dessa infraestrutura que foi criada e que foi incentivada pela doutora Irisalva Moita e também por outros colegas que trabalharam com ela na altura, mas com grande distinção da doutora Irisalva Moita, de quem tanto eu, coordenador do Centro de Arqueologia de Lisboa, como o nosso convidado de hoje, o Dr. Carlos Vidalé, beneficiamos do trabalho que ela fez, porque somos também funcionários da Câmara Municipal de Lisboa, exatamente na área patrimonial, e, portanto, o comboio, a carruagem em que nós neste momento estamos a circular e estamos a trabalhar, e que um dia iremos ter que deixar para outros que virão a seguir a nós, essa carruagem, esse comboio foi, de certa forma, criado pela doutora Irisalva Moita, e nós só temos que estar gratos por isso. E na sessão de hoje vai-nos apresentar uma comunicação acerca da doutora Irisalva Moita e da sua relação com a arqueologia e, em particular, com a pré-história, o Dr. Carlos Vidalé, que é licenciado em Arqueologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa e também mestre em Arqueologia, também pela mesma Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, com uma tese acerca de trepanação e outras manipulações de crânios humanos na pré-história. É presentemente também doutorando em Arqueologia na Universidade de Évora, cuja tese será Testemunhos de Rituais Funerários em Contextos Megalíticos e Cársicos na Extremadura Litoral, as manipulações de material ósseo. Em 1993, o Dr. Carlos Vidalé integrou a Câmara Municipal de Lisboa, exatamente no Gabinete de Estudos Olisciponenses, onde nos encontramos neste momento, e a quem desde já agradecemos também esta logística toda para darmos voz e visibilidade ao trabalho da doutora Irisalva Moita e à memória que passou para nós e que ficou para ser divulgada e trabalhada. Em 2010, o Dr. Carlos Vidalé integra os quadros do Museu da Cidade, que foi precisamente uma das obras, como sabem, da doutora Irisalva Moita, e em 2013 integra o quadro do Centro de Arqueologia de Lisboa, logo no primeiro ano em que este serviço da Câmara Municipal de Lisboa foi criado na sua micro-orgânica. Tem-se dedicado, sobretudo, ao estudo do Neolítico e do Calcolítico, tanto na cidade de Lisboa como também no distrito de Lisboa. Aliás, no Centro de Arqueologia de Lisboa é um dos colegas que se ocupa e que vai gerindo e vai processando a escassa informação arqueológica que neste momento é repartida e devolvida à Câmara Municipal de Lisboa e à Comunidade de Lisboa pela Administração Central, e também tem a sua investigação pessoal acerca dos rituais do Neolítico, em particular na Extremadura e no Alentejo. É investigador do Instituto de Arqueologia e Paleociências da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e foi bolseiro do Instituto Arqueológico Alemão em 2017. E, para não me alongar mais nesta apresentação, passo então a palavra ao Dr. Carlos Vidalé. Primeiro de tudo, boa tarde, muito obrigado pela vossa presença e tenho que fazer uma ressalva, muito grato pela presença de duas historinhas da doutora Irisalva, o que me deixa bastante contente,
e espero que a conferência seja do vosso agrado. Vocês devem, presumo que tenham o folheto e chamo a vossa atenção exatamente logo para o início. E nesse início está bem explícito aquilo que vai ser as orientações em termos de teoria da teologia da doutora Iris Alba. E é isso que nós vamos focar hoje. Esta é uma imagem bastante conhecida da doutora Iris Alba e Teresa Mantero, que foi sua colega na Faculdade de Letras. Aqui estão na herdade da Barroca, em Mora. Neste sítio em particular há uma grande concentração de dólmenes, desde o Neolítico inicial, seja mais ou menos à volta de 4.800, e estende-se até 3.000 a.C. Chama a vossa atenção ao táxi marca Ford, que está em segundo plano, e o provável operário que abriu a vala onde elas estão e com aqueles vestidos, calculo que esteja mais a pousar para a fotografia do que exatamente a escavar. De qualquer forma, não deixa de ser uma fotografia bastante documental do tipo de local onde a doutora Iris Alba andou nos anos 50. Tenham em conta que nesta época o Alentejo seria muito diferente do que é hoje em dia. Ora bem, peço desculpa. Vou começar por mostrar a planta que ela publicou na revista do Arquivo Municipal de Lisboa em 1959. Provavelmente já passaram por este local imensas vezes. É o acesso que dá tanto para a Ponte 25 de Abril na direção sul, como também conseguem aceder à A5 na direção de Cascais. E eu e mais dois colegas, já aqui há uns anos, o Dr. Guilherme Cardoso e a nossa geóloga, a doutora Eva Leitão, conseguimos, com a ajuda desta mesma planta, e depois com bússola e quase com régua e esquadro, conseguimos localizar perfeitamente os sítios onde a doutora Iris Alba escavou. Ela usou um método que era comum à época, já estava em fase de não utilização, que era o método da trincheira. Hoje em dia, obviamente, que já não utilizamos este método de escavação. Temos mais cuidado com a estratigrafia e com a localização no terreno da proveniência das peças. De qualquer forma, à época, era um método perfeitamente aceitável e normal de utilizar. Isto é só para vocês terem uma ideia da localização. À época, esta fotografia aqui ajudou-nos imenso a conseguir fazer a localização da trincheira 4 e a partir daí conseguimos estabelecer onde é que se localizavam todas as outras. Uma coisa que nós infantilmente pensávamos que iríamos chegar lá e ainda encontrar algumas peças numa prospecção de superfície, mas esquecemos um pequeno pormenor. O parque, desde que foi criado nos anos 40, tem sido sucessivamente assistido à colocação de manta morta por Monsanto, desde que ficou careca, provavelmente, passando a expressão, provavelmente há 2000 anos atrás, houve uma necessidade de criar um manto onde as árvores pudessem criar raízes e agarrar-se. E isso tem sido feito ao longo dos anos. Houve uma muito grande colocação dessa manta morta nos anos 80 e coincidiu exatamente um mês antes de nós irmos a gestão do Parque do Gestão Monsanto tinha exatamente colocado
uma quantidade imensa de manta morta, principalmente naquelas zonas, porque fica numa vertente, está sujeita a ventos intensos, portanto, que leva muito a terra. Nós bem tentámos escavar ligeiramente à superfície, mas não, foi impossível encontrar qualquer registro de qualquer peça que ainda tivesse à superfície. Mas, no entanto, apesar da doutora Irisalva utilizar este método da trincheira, já emprega também a leitura estratigráfica das laterais da trincheira, o chamado corte estratigráfico. O que é que esse corte estratigráfico nos vai indicar? Poderá indicar, conforme as diferentes colorações do terreno, as diferentes ocupações que ocorreram ali, e também dá para identificar qual o sítio, qual a camada que apresenta mais materiais em relação a outras. Estes são dos aspectos mais interessantes que a doutora Irisalva encontrou. À época, isto foi completamente inédito, um empedrado de lareira e também um fundo de cabana revestido a camada de argila endurecida. Porque esta camada de argila endurecida era de uma forma de transformar a cabana num local mais agradável. A argila estava muito compactada, provavelmente eles antes atearam um fogo para a argila consolidar e ficar com uma estrutura consolidada. Depois, muito provavelmente, pela fotografia, a cabana começou com um arranque de pedras e depois, isso já está confirmado noutros locais de Monsanto, depois usavam canas novamente revestidas à argila para fazer as paredes da cabana. Isto são algumas das peças. As pontas de seta estão no Museu da Cidade, as outras estão em depósito local. Isto são alguns dos machados provenientes de Vila Pouca. Este aqui de cima, que é um xisto anfidolítico, não se encontra aqui na região de Lisboa, e o local mais próximo de onde o podemos encontrar é no Alentejo. Portanto, já se denota um comércio a longa distância. Tenham atenção que o povoado de Vila Pouca data sensivelmente de 4.800 a.C. Portanto, temos que ter atenção que as distâncias da época eram um conceito um bocado diferente. Portanto, tinha que haver alguém já mais aventureiro que se dispunha a fazer, não digo a fazer o caminho todo, mas havia uma rede de trocas que vinha do Alentejo até aqui. Só uma curiosidade, o nome de Vila Pouca advém de um pequeno casal agrícola, pequeno, não era assim tão pequeno, que está patente na cartografia do século XIX. Pelo que se pode perceber do que está desenhado na planta, uma das casas não seria talvez um palácio, mas seria uma casa à época de alguém com algumas posses. Esse mesmo casal agrícola depois desapareceu, mas ficou cristalizado o nome, e daí que aquele local em concreto tenha sido dado a designação da antiga exploração. Isto são mais alguns materiais. Chamo a vossa atenção deste enxó, feito também que a minha colega geóloga, a doutora Eva Leitão,
conseguiu identificar como sendo um xisto ramalhão, portanto, proveniente da zona de Sintra. E Monsanto, na verdade, já não está bem assim, porque estas fotos foram feitas antes de uma consolidação dos taludes pelas estradas de Portugal, e aí eles modificaram um bocado esta zona. Portanto, isto era como estava ainda antes dos trabalhos de consolidação dos taludes, e na altura ainda se conseguia perceber mais ou menos do local como a doutora Edisalva o terá visto. Aqui é da perspectiva vista da rua de Campolide, e o outro é mesmo do local. E esta é uma das peças mais significativas que existe em depósito proveniente das escavações da doutora Edisalva. O desenho que vem foi feito pela mão da própria. A preto e branco é uma fotografia da época, e depois temos a fotografia atual. A peça felizmente não teve grandes desgastes ao longo destes anos, e posso dizer que isto é um recipiente de uma época que nós em arqueologia chamamos de o Neolítico Antigo evolucionado. Evolucionado porquê? Porque já utilizam uma cerâmica bastante decorada e com uma cozedura já bastante melhor. E esta peça em Lisboa continua a ser única, porque ainda não apareceu uma outra peça da época neolítica com uma decoração então, quase barroca como esta ostenta. Mais alguns materiais, só que vêm consolidar a datação do Neolítico Antigo evolucionado. É muito característico, principalmente aquele fragmento, o denteado, é quase como o que nós em arqueologia chamamos o fóssil diretor. Portanto, quando encontramos um fragmento com estas características, sabemos que estamos perante uma ocupação como eu disse, do Neolítico Antigo evolucionado. E agora, então, vamos para a parte teórica propriamente dita. Edisalva Moita, nos anos 50, estava bastante atualizada em relação ao que se passava no resto da Europa, principalmente nos trabalhos da autoria de Glyn Daniel. Glyn Daniel foi um arqueólogo galês que esteve na fundação do Museu Nacional de Cardiff, que é a capital do país de Gales, e tinha um pensamento à época bastante revolucionário. Ele dava mais importância ao contexto geral. Numa escavação, ele não tinha tanto aquela ideia, como perdurou em Portugal até bastante tarde, de obter a peça bonita para expor em museu, que infelizmente foi uma prática que perdurou quase até aos anos 80 do século XX. O que interessava era obter aquelas peças que iam ficar bem no expositor. Glyn Daniel não. Ele escreveu uma série de livros acerca da teoria da arqueologia, e tinha ideias que hoje, mesmo hoje em dia, não estão ultrapassadas. E o que ressalta mais é o facto da doutora Edisalva Moita estava perfeitamente a par do trabalho de Glyn Daniel, e é ela que vai dar a conhecer em Portugal o trabalho deste arqueólogo no Arqueólogo Português, a revista do Museu Nacional de Arqueologia. Agora, em relação a doutora Edisalva Moita, começou a sua carreira como investigadora de arqueologia no Museu Nacional de Arqueologia, e também ia dar aulas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E é aqui que eu quero abrir um parênteses para algo que, de uma certa forma, marcou a carreira da doutora Edisalva, de uma certa forma negativa,
negativa, mas que ela, com a sua extraordinária força, conseguiu dar a volta. Hoje em dia, chamaríamos à pressão que Manuel Heleno, à época, o diretor do Museu Nacional de Arqueologia, e por inerência também professor de Arqueologia na Faculdade de Letras, deixou-se encantar pela beleza de Erisalva Moita e tentou pressionar muito, estar a fazer mais, a descrever mais, acho que percebem. Não só a pressão do Manuel Heleno, cuja alcunha em voz baixa era o helénico, que supostamente era uma postura ascética e imperturbável, depois na prática não se passou nada disso. A outra figura é Virginia Rao, que, apesar de historiadora consagrada, sentiu em Erisalva Moita uma ameaça à sua própria carreira. Percebeu que Erisalva Moita era uma investigadora de alto calibre, competente, que estava a par das ideias mais recentes, e sentiu-se de alguma forma ameaçada. E, tanto em conjugação com Manuel Heleno, vão fazer tudo para correr com ela da Faculdade de Letras. E isso, de uma certa forma, acabou por determinar também quase o natural encaminhamento para a Câmara de Lisboa. E também algumas mudanças de direção que a doutora Erisalva teve ao longo do seu percurso profissional. Peço desculpa. Ela começa a investigação do megalitismo em Mora e Pavia. Porquê? Porque tinha sido um local que Virgílio Correia, também ele tinha passado pelo Museu Nacional de Arqueologia e também por pressão do Manuel Heleno, pediu admissão e foi lecionar para Coimbra, e foi onde Virgílio Correia começou a fazer investigação acerca do megalitismo, tanto que ele teve que não só defender a sua tese, como publicar a tese em Madrid, porque se o tivesse feito em Lisboa, Manuel Heleno arranjaria forma de ele não conseguir nem apresentar nem a tese, nem mesmo a defender. Isto aconteceu com mais arqueólogos que foram liminarmente afastados por Manuel Heleno. Manuel Heleno escavou, entre aspas, mandava os prospectores do Museu Nacional escavar as antas que ele designava, e depois escrevia em dezenas de cadernos de campo, que guardava 7 chaves no seu gabinete, assim como as peças provenientes, e não publicava. É uma coisa que tem que ser dita. Foi um dos grandes entraves ao desenvolvimento da ciência arqueológica em Portugal, foi exatamente Manuel Heleno. E só com a sua morte é que há quase quase com 25 de Abril que chega à arqueologia nos anos 60. Outra das suas grandes influências foi Vere Gordon Childe. Vere Gordon Childe teve bastante, as suas ideias teve bastante repercussão, principalmente em Portugal. Se bem que logo no início, quando ele as apresentou, elas eram bastante controversas. Ele apresentou a teoria de que o conceito neolítico tinha tido origem nos oásis, tanto do Egito como da Síria e Palestina. No Egito, no entanto, que teve origem na Síria, Palestina e Anatólia, sim, mas não eram oásis. Quando começa a domesticação, a pedra polida, o conseguir cultivar as espécies de cereal, o trigo, o centeio e a aveia,
a paisagem, tanto da Síria como da Palestina, era muito diferente do que é hoje. Era uma paisagem mais género quase de estepe africana, com bastantes gramíneas, árvores espalhadas, e tinha um animal o qual eles tentaram domesticar, mas não conseguiram. Que, aliás, foi o primeiro animal que tentaram a domesticação, que eram umas pequenas impalas, que hoje em dia estão extintas, era a impala da Anatólia, e que nós sabemos que eles tentaram domesticar, e foi possível identificar os cercados onde eles tentaram guardá-las. Não correu bem. Depois o segundo animal, estou a falar para o Neolítico, o primeiro animal que começa a acompanhar o homem é o cão. E depois o gato, de sua livre e espontânea vontade, porque achou que era conveniente para si próprio. Mas o primeiro animal naquela zona começa por ser o porco. O porco, e depois o ano passado do touro selvagem atual, que era o auroch, que em termos de tamanho é duas vezes o tamanho de um boi ribatejano. Mas o primeiro animal, o que é curioso, o primeiro animal a ser domesticado naquela área da Anatólia, Síria e Jordânia é o porco, que hoje em dia não é consumido pelos muçulmanos. Mas se calhar, se olhassem para os seus antepassados, seriam um bocadinho diferentes. No entanto, em termos de pensamento, o trabalho de Charles não é deitar fora, se bem que ele tenha feito uma falha crucial na sua carreira e que o prejudicou imenso. Nas ilhas Orkney, no norte da Escócia, foi encontrada uma aldeia neolítica sensivelmente com 6.000 anos de antiguidade, 6.000 anos antes de Cristo, de antiguidade, e ele erroneamente identificou essa aldeia como sendo da Idade do Ferro. Foi um erro crasso que lhe custou bastante em termos de reputação, porque depois o próprio Glyn Daniel vai lá fazer prospecções e rapidamente se percebe que aquilo não tem nada a ver com a Idade do Ferro, é assim do período neolítico. Mesmo à época, foi um erro que lhe custou, fez moça na carreira e faz com que ele vá de Londres. Ele nasceu na Austrália e regressa à Austrália, e aí então, seja o fundador do Instituto Arqueológico Australiano. Contrariamente à figura de Glyn Daniel, que tem um ar tipicamente académico, o Gordon Childe tem um ar dandy, tem um ar de reputação a condizer com esse dandismo. Infelizmente, a sua história pessoal ele sempre ocultou, mas algum problema se passou, porque ele no chamado Outback australiano, na parte do deserto australiano, quando estava a investigar as culturas aborígenes, ele subiu a um grande maciço pétreo e atirou-se, suicidando-se dessa forma. E uma figura que Iris Alba-Moita, como ela também tinha sido ostracizado já uns anos antes, o que é Virgílio Correia. Virgílio Correia vai morrer muito cedo, vai ser atropelado por uma elétrica em Coimbra. Ele tinha 44 ou 45 anos na época. Foi uma pena, porque Virgílio Correia, a par de Iris Alba, eles estavam bastante interessados em perceber a origem do megalitismo. E tanto um como o outro vão, e é aqui que eu faço uma especial ressalva para o tipo de pensamento que à época não era vulgar. Tanto o Virgílio Correia como a Iris Alba-Moita começaram por dar muito relevo ao lado simbólico da civilização megalítica, que
que anteriormente tinha sido liminarmente ignorado, e mais uma vez, mesmo as próprias ossadas, que hoje são fundamentais para entender essa mesma cultura megalítica, neolítica, principalmente no Alentejo, o estudo dos ossos diz-nos muito acerca das pessoas que fizeram parte dessa cultura. Tanto Irizala como Virgílio Correia vão exatamente dar importância às ossadas humanas e levá-las para estudo no Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra. Irizala Moita, principalmente nos relatórios que ela foi bolseira durante largos anos do Instituto de Alta Cultura, e notamos nos relatórios que ela apresentou que esses relatórios são perfeitos exemplos do bom redigir em arqueologia. Mas depois, principalmente nas últimas escavações, já não encontramos esse mesmo rigor. Depois eu já vou explicar porquê. Aqui é Irizala Moita, que está apoiada num esteio de um dolmen alentejano. Está ali sempre com o seu ar perfeitamente muito composta, muito bem arranjada. Okay? Isso foi uma característica que eu fui sempre, é uma parte, claro, fui vendo em todas as fotografias que consultei, o extremo bom gosto e a forma impecável como ela se apresentava mesmo nas escavações de campo. Isso era... eu tenho, não por acaso não pus aqui, mas há uma em que ela aparece com um salto alto, uns sapatos de verniz de uma cor creme, provavelmente, e está ela a dirigir os trabalhos de escavação no Alentejo, com o ar mais composto deste mundo. Parecia que estava noutro sítio qualquer, que não no Alentejo. Mas, como podem ver aqui neste slide, está mais uma vez uma parte do pensamento da doutora Irizala e como ela estava atualizada em termos do que se fazia na Europa. É ela que, nas páginas do arqueólogo português, vai chamar a atenção tanto para Gordon Shell como para Glyn Daniel. Gordon Shell, como já disse anteriormente, vai ter uma importância bastante grande na arqueologia portuguesa, porque Manel Heleno, apesar dos seus desvaios, entre aspas, vai considerar o Gordon Shell quase como a palavra de Deus, e há uma grande troca epistemológica entre os dois. Cartas essas que estão guardadas no Museu Nacional, fazem parte do espólio documental do Museu Nacional de Arqueologia e são fundamentais também para se perceber algum do pensamento do próprio Manuel Heleno, que, como pensador e teórico, não estava mal, mas depois como arqueólogo e como no tratamento e divulgação dos materiais dos locais, falhou redondamente. E chegamos para mim, a peça mais emblemática de Vila Pouca. Este é um sexto relevo rolado, que depois foi apanhado, onde se exerce feita uma picotagem e depois fazem dois furos para suspensão. Ele ainda é uma coisa mais ou menos assim, não é tão pequeno como possa parecer. E na interpretação que eu faço, tanto das fotografias como do desenho, e mesmo já fizemos o desenho lá no Centro de Arqueologia, na minha interpretação está a figura de um servídeo, de um veado vermelho. Um veado vermelho, e tanto que no seu estilo, ressalvo, na minha opinião, está muito ligado à arte rupestre do Tejo. Mas em 1959 a arte rupestre do Tejo ainda não era conhecida.
Ela só é descoberta por Eduardo da Cunha Serrão em 1972. O que eu acho é que quando é feito o livro de Lisboa, para a altura de Lisboa 94, 1994, Capital da Cultura, quando a doutora Irisalva edita o livro de Lisboa, que ela talvez devesse ter feito uma nova reapreciação desta mesma peça e ter confrontado com os desenhos de arte rupestre do Tejo. Temos aqui dois exemplos, aquilo que nós designamos por antropomorfos, que são figuras sistemáticas da pessoa humana, e o desenho de um grande veado vermelho com as suas armações imponentes. Embaixo está um macho, em cima está um macho e por baixo está a representação de uma fêmea. Geralmente são os não é que as fêmeas também não possam crescer hastes de umas proporções significativas, mas nos veados vermelhos é o macho que geralmente ostenta umas grandes armações, que aliás que ele utiliza nos combates com outros para determinar não só o território e como quem fica com o harém de fêmeas. Estas gravuras fazem parte daquele que foi o meu orientador de mestrado, o Mário Varela Gomes, que fez exatamente a tese do doutoramento acerca da arte rupestre do Tejo. E isto são várias folhas que a doutora Irisalva, vários rascunhos, até temos no meio a parte do relatório oficial que ela entregou na Câmara acerca das escavações de Vila Pouca. São bastante interessantes e vê-se que a doutora Irisalva debateu-se com um problema que ainda hoje nos é comum, a falta de fundos e de financiamento. Agora, chama a vossa atenção, isto foi exatamente o último trabalho que Irisalva Moita fez de arqueologia antes de assumir assumir-se como diretora do Museu da Cidade. Este monte que vocês veem aqui, hoje em dia fica na Amadora, mas à época pertencia à Câmara de Lisboa e a Câmara de Lisboa tinha intenções de fazer aqui umas instalações para a Polícia Florestal. Já ouvi aí que alguém que identificou, este monte hoje em dia fica por trás da Decathlon, é onde a Decathlon tem a sua pista de treinos. E o que é que havia neste monte? O que havia e há, porque nós tivemos a felicidade de parar com uma imagem do LIDAR. O LIDAR é um método, não funciona da mesma forma que radar, mas no fundo acaba por ser um radar que consegue ultrapassar não só a questão como o solo e dar-nos indicação do que está lá escondido. Se em 1964 a doutora Irisalva conseguiu ainda ver os panos de muralha da cidadela de Calcolítica, hoje em dia não temos nada à vista. Mas, se esta é uma foto atual, a fotografia feita com drone pelos colegas da Videoteca de Lisboa, ao fundo não se vê porque naquela manhã estava um bocado de neblina, mas o Rio Tejo está logo ali. E na época estaria muito mais perto das margens do Tejo do que hoje. E vocês conseguem perceber que a colina quase que tem um circuito quase natural. É difícil de perceber, mas está lá. E esse circuito quase natural aparece-nos aqui desenhado pela doutora Irisalva. E depois o que é que apareceu na imagem de LIDAR? E exatamente o que ela fez no esboço do seu caderno de campo é exatamente o que aparece na imagem de LIDAR. Portanto, o povoado fortificado de Calcolítico ainda lá está,
de arar o terreno e da cultivação das muitas árvores que lá estão, os vestígios estão lá preservados debaixo de alguns metros cúbicos de terra. E esta é aquilo que eu lamento verdadeiramente nos últimos trabalhos do Dr. Irizal. Nós até encontrarmos estas fotos, não havia nenhum indício daquilo que nós, de arte rupestre, ou de cor, que nós, mais designadas por covinhas em Lisboa. E isto, no que é hoje os terrenos do Parque Campismo, o Dr. Irizal encontrou este grande calhau, todo ele coberto. Mais aproximado é possível ver que não só na parte de cima como na lateral, este grande calhau está coberto de covinhas. É uma coisa, remonta quase aos Neandertais, mas que tem a sua máxima expressão durante o período neolítico. Se bem que a doutora Irizal, no seu caderno de campo, que está inédito até hoje, eu menciono que deu indicação aos serviços para a pedra ser levada para o museu, na altura no Palácio de Alveias, no Palácio da Mitra, não há qualquer registro de que ela tenha sido levada para as instalações do museu. É uma perda imensa. Lamento que esta pedra tenha se desvanecido no passar dos anos, porque, como eu digo, seria de valor inestimável para o compreender do Neolítico de Lisboa, porque era o único exemplo, além daquele do pendente feito do seixo rolado com o servídeo, é a indicação que nós temos da existência de arte rupestre em Lisboa. Mas isto é só uma parte, obviamente não desvaloriza em nada o trabalho feito por Irizal Moita, que, ressalvo, à época, ela estava em termos conceptuais e em termos teóricos muito mais avançada do que qualquer dos arqueólogos, tirando talvez Eduardo da Cunha Serrão, que é o primeiro a utilizar o método da quadrícula e estratigrafia no povoado, quando chegava ao povoado da Parede, ainda nos anos 50. A doutora Irizal estava perfeitamente, em termos conceptuais e teóricos, bastante atualizada com o que se fazia no resto da Europa. E, como eu disse, principalmente nos relatórios para o Instituto de Alta Cultura, isso é facilmente perceptível. Nos artigos que ela publicou, principalmente primeiramente dedicados também ao megalitismo da Beira Alta, também nota-se um esmero de investigação que depois não se reflete no trabalho depois em Lisboa. Acredito que tenha sido derivado a constrangimentos, principalmente de ordem orçamental, mais do que outra coisa. Aliás, acho que este pequeno excerto de uma carta dela dirigida ao Presidente da Câmara é excepcional e mostra bem as dificuldades que existiam. Eu posso ler. Com a verba de 5.000 escudos, inscrita no orçamento ordinário, é insuficiente para dar início a estes trabalhos. Sugerimos a conveniência da mesma ser reforçada no próximo orçamento suplementar para 30.000 escudos. Lisboa, 9 de março de 1959, Irizal Moita. Portanto, as coisas não mudaram muito e como se pode ver da própria redação, há aqui algum sarcasmo na redação deste pequeno parágrafo. Da minha parte, obrigado. Se tiverem alguma questão, estejam à vontade. Estou
à vossa disponibilidade para esclarecer, ou se quiserem rever algum slide anterior, digam, passo para trás e terei todo o gosto também em esclarecer algum pormenor ou acrescentar mais alguma coisa que queiram saber. Não sei se também há questões por parte de quem nos está a ouvir. Não? Então, se tem uma questão. Primeiro quero dar os parabéns ao Dr. Adelaide pela sua comunicação e ficou-me esta dúvida que eu gostava de saber. Essa pedra com as covinhas, que disse que é um exemplo, uma manifestação da arte rupestre, qual era a função, ou é apenas uma função artística, digamos assim? Não sabemos porque aparece exatamente nos dois contextos. Em contexto quase puramente artístico e noutros locais daquilo que nós chamamos de santuários rupestres, como por exemplo o Santuário Exterior na Gruta do Escoral, que a necrópole é do Neolítico Antigo, e depois o santuário já é do Neolítico Médio, e tem à volta de 2000 anos de diferença. Aí já aparece num contexto aquilo que nós chamamos de simbólico e ritual. Mas, no entanto, aparece noutros locais, por exemplo, na arte do Tejo, em que, se tiver, mesmo que tenha tido um caráter simbólico associado, ele tem principalmente um caráter estético, porque acaba por compor o painel onde estão inscritas outras gravuras e acaba por dar uma dimensão maior, uma leitura maior a todo o painel do que se não tivessem feito as covinhas. Portanto, ela aparece nos dois contextos, mesmo um arqueólogo que tem dedicado principalmente ao estudo da arte rupestre aborígene na Austrália, Robert Bednarik, porque estas covinhas, como eu disse, elas já aparecem em contextos de Neandertal e perduram quase até à Idade do Ferro. E não sabemos, em boa verdade, não conseguimos ainda atribuir uma função àquela expressão começa por expressão artística, mas também expressão simbólica e expressão ritual. Mas assim, de certeza não conseguimos dizer. Boa tarde. A Mariana Gouveia Branco, que nos está a seguir pelo Facebook, pergunta que se a peça que referiu do Neolítico Antigo com decoração barroca está no Museu da Cidade. Está no Museu da Cidade, está patente na nova exposição e pode ser vista lá, no museu. Está aqui. Este fragmento é um fragmento de bordo de parede e tem asa para suspensão, como era habitual nos recipientes cerâmicos desta época, mas o que a distingue é exatamente a sua decoração. Até hoje, nos contextos do Neolítico de Lisboa, não apareceu nada semelhante. Eu gostaria que me fizesse a distinção entre o método de trincheira e um outro que é o quadrícula. O método de trincheira, basicamente, é estabelecer longitudinalmente dois pontos, depois traçar outros dois pontos paralelos, colocar uma corda e abrir exatamente uma trincheira, como se fosse uma trincheira de guerra, abrir uma trincheira de uma ponta à outra. E depois, a trincheira pode ou não apanhar algum extrato que tenha indícios arqueológicos e depois faz-se a leitura nas paredes da trincheira. O método da quadrícula, por toda a área a escavar,
delimita-se exatamente quadrículas de 2x2, que depois vão formar um painel maior, e vai-se escavando de quadrícula a quadrícula, estabelecendo aquilo que nós chamamos uma estratigrafia artificial, para melhor compreender os vários níveis que vamos encontrando nas diferentes quadrículas. Numa chega-se àquilo que nós chamamos a rocha mãe, ou seja, o nível geológico primário, enquanto noutras, se calhar não é necessário, porque os contextos arqueológicos podem aparecer, numa quadrícula podem aparecer quase à superfície, noutra, se calhar, já aparecem uns centímetros ou uns metros mais abaixo. O método das quadrículas é muito mais fiável na interpretação do terreno e na localização das peças que são provenientes da escavação. Ok, muito obrigado. Obrigado. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Se não tiver, eu tenho uma questão. Achei interessante esta tua apresentação em relação aos trabalhos iniciais da doutora Elisalva, que vejo e que se viu e que apresentaste, são dedicados à pré-história. No entanto, a grande obra de arqueologia em Lisboa da doutora Elisalva Moita é a escavação da Praça da Figueira, do Hospital Real de Todos os Santos. A questão que eu te quero colocar é: durante as leituras que tu fizeste acerca da doutora Elisalva Moita, alguma vez transpareceu alguma resistência dela em relação ao trabalho arqueológico de uma área cronológica completamente diferente da outra? Isto numa altura em que escavar período moderno, ainda recentemente, eu quando tirei o meu curso, ainda não se escavavam períodos modernos, não era uma coisa extraordinária fazer isso, não é? E a doutora Elisalva Moita, saltar da pré-história para o período da época moderna e para o romano também vem apanhar o romano. Notastes que ela teve alguma resistência ou aceitou isto como missão, com espírito de missão? Daquilo que eu já investiguei, percebi que as expressões exercidas por Manuel Heleno e Virginia Rao vão ter grande influência na mudança de época cronológica. Porque Elisalva, devido a essas expressões, deixa as investigações da pré-história e depois, se num primeiro momento ela vai à Beira Alta investigar os dólmenes dessa região, que não são tão estudados como do Alentejo, e ela interessa-se principalmente pela civilização castreja. É exemplo das várias dezenas de fotografias em que ela, agora está-me a escapar o nome, com um arqueólogo de Guimarães que vai conduzi-la a visitar os diversos castros, porque Mário Cardoso, o engenheiro Mário Cardoso, porque ela começa a desenvolver a teoria que, digamos assim, a alma lusitana nasce exatamente na civilização castreja. E depois, quando ingressa na Câmara de Lisboa, ela, talvez por inerência do cargo de diretora do Museu da Cidade, acaba por começar a dar importância a outros períodos completamente distantes da pré-história e embarca como missão com que ela tinha feito os trabalhos relativamente à pré-história. E principalmente, como disseste bem, é quase das primeiras escavações da época moderna que é feita na cidade. E eu próprio, para mim, a arqueologia acaba no início da Idade do Bronze, depois o resto é tudo dois. Isto é uma postura minha. Eu sou fanático da pré-história.
Sim. Aliás, fui jornalista durante muitos anos, portanto, se calhar tem alguma coisa a ver também a ver com a forma como conduz os trabalhos. E mesmo hoje em dia, apesar de já haver uma outra abertura totalmente diferente em relação aos descobrimentos, à época do terremoto, esta escavação em 1962 da Praça da Figueira é 59, depois em 62 a Bandeira Ferreira. Bandeira Ferreira que vai encontrar também uma outra coisa que até hoje nunca apareceu em Lisboa. A melhor descrição que eu tenho para vos dar do que Bandeira Ferreira encontrou, conhece o cromlech dos Almendres em Évora. Agora, imaginem um cromlech dos Almendres no Portugal dos Pequeninos. Pois, é o que o Bandeira Ferreira vai encontrar onde está hoje a nova Suíça. Fazia aí havia a confluência da Ribeira de Arroios com a Ribeira de Valverde, onde é a Avenida de Liberdade, e depois havia aí um esporão de areia, e era em cima desse esporão de areia que foi construído esse cromlech quase para crianças. Mas não é algo extraordinário, porque eu próprio participei em várias escavações em Alvaiasa e entre dois dólmenes distantes alguns metros havia mini menires espalhados como que a delimitar o percurso de um dólmen ao outro. E eram menires assim, quase deste tamanho. E é mais ou menos isso que o Bandeira Ferreira vai encontrar na Praça da Figueira. E até hoje não apareceu nada de semelhante. Mas como estava a dizer, quando o Iris Alba Moita começa as escavações na Praça da Figueira, era de todo incomum alguém dedicar-se ao período moderno. Isso era uma coisa que os arqueólogos, quando encontravam, que ia diretamente para o lixo. E até, como o António disse, até quando ele começou, se passava algo bastante semelhante. Era um produto que era completamente negligenciado. E como nós sabemos, é uma época fulcral para o estudo e entendimento da cidade. É por isso mesmo que a Iris Alba estava focada a descobrir mais sobre a história da cidade. Mas eu aí eu estou em crer que tem a ver com o facto de ela ter assumido as funções como diretora do museu e que achou e bem que a história da cidade não estava contada. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É uma descoberta permanente que ela tentou fazer e tentou saber mais e mais e mais da cidade. E a experiência que ela tinha da arqueologia, percebeu que para determinados períodos a arqueologia iria trazer muito mais conhecimento, além de documentação escrita. E mas demorou quase 20 anos para que os arqueólogos pegassem na Idade Moderna de forma já sistemática. Levou quase 20 anos. É preciso ter essa percepção. Quanto à Pastora de Lisboa, pois, a doutora Iris Alba, era quase impossível, deixou um trabalho inacabado, e eu espero que, até entregar os papéis da reforma, que consiga levar esse trabalho ainda a bom porto. Se mais ninguém tiver nenhuma intervenção, não sei se há alguma questão dos outros. Não? Então, agradeço a vossa presença, dou por encerrada esta sessão, agradeço também ao Dr. Carlos Didoé, peço que estejam atentos à nossa programação, porque durante até ao próximo ano, até maio do próximo ano, ainda vamos ter aqui mais sessões, e não só aqui, evocativas dos 100 anos do nascimento da doutora Iris Alba Moita. E vamos ter, exatamente, como está ali a doutora
a Cristina Leite a dizer, uma exposição que está prevista para as Galveias, uma exposição sobretudo bibliográfica, mas também irá ilustrar-se com outras situações, que está prevista para dezembro nas Galveias. Estejam, portanto, atentos à nossa programação, tanto do GEO como do CAL, porque tanto essa exposição como as conversas que vamos continuar a ter irão ser divulgadas. Muito obrigado pelo vosso interesse. Como também agradecer às pessoas que estão aqui presentes e também às que estiveram a assistir online. Muito obrigado pela vossa presença. Boa tarde.